Vejamos então, é a expressão favorita do Sr. Nakano. Vejamos então, você poderia me passar esse molho de soja que está perto de você? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Quinquilharias Nakano, da Hiromi Kawakami, com tradução para o português do Jefferson José Teixeira. Eu entrei em contato com esse livro por meio de uma proposta da Gabi Barbosa, que é do Instagram @umacertagabi, que criou um clube literário no ano passado, em novembro, chamado @leituranômade. Eu fiquei super interessada com a proposta do clube, eu participava bem assiduamente do Leia Mulheres, tanto enquanto eu morava em Curitiba, quanto depois que eu mudei para o Rio, mas eram encontros presenciais e com a pandemia, algumas cidades mantiveram os seus encontros online e algumas não foi o caso do Rio, mas também assim, quando virou online eu poderia participar de qualquer uma cidade que estivesse fazendo, né? Mas a verdade foi que eu realmente não tive nenhuma vontade de tornar virtual esse que era um prazer tão presencial meu. Eu tinha todo um ritual de Leia Mulheres, eu ia com a minha amiga Paloma, a gente comia pipoca antes, porque aqui no Rio ele funciona dentro de uma livraria que fica dentro de um cinema, né? Então a gente tinha esse ritualzinho de comer pipoca, enfim. Então eu senti que participar de um Leia Mulheres virtual ia me trazer uma sensação ainda mais angustiante de pandemia, se é que vocês me entendem, de estar tendo que passar pro virtual algo que pra mim era tão presencial em meio a tantas outras coisas que a gente obrigatoriamente já teve que fazer. Nossa, eu pirei aqui, né? Mas o fato é, não me interessei por nenhum grupo de leitura virtual ao longo de meses de quarentena, até que eu esbarrei com o da Gabi e de repente eu fui fisgada. E esse foi a primeira leitura que eles fizeram no clube. E a proposta da Gabi é que a cada trimestre o clube tenha um tema específico. E o tema desse primeiro trimestre foi justamente leste asiático. E eu leio muito poucos autores asiáticos. E a hora que eu vi a capa desse livro, eu me interessei na hora e eu achei muito curioso, porque eu nunca tinha visto ele antes. E eu acho que eu adoro essa proposta de clube de leitura que me apresentam justamente livros que eu nunca tinha ouvido falar. Eu comprei o livro e eu li e foi muito interessante, é claro, ter a oportunidade de debatê-lo depois. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto. Bem, como eu falei, eu leio poucos autores asiáticos, eu preciso focar mais nisso, inclusive. E a última, eu lembrei do último livro que eu li, de uma autora japonesa, que já foi há alguns anos atrás, 2018, 2017, não sei direito, que foi o Querida Combine, da Sayaka Murata. E agora, né, alguns anos depois, quando eu me reencontrei com escritores japoneses por meio do Quinquilharias Nakano, o Querida Combine passou a gritar pra mim e eu achei interessante perceber o quanto eles têm muitas coisas em comum. Eu não vou generalizar aqui e falar que engraçado, todos os autores japoneses são iguais. Muito pelo contrário, eu achei interessante ter lido 2 livros japoneses nesse período todo e ter encontrado 2 livros com pontos de vista tão parecidos, escritas relativamente parecidas e que partem de um mesmo ponto de partida para analisar a sociedade japonesa e, enfim, as pessoas que elas colocam ali pra gente. Então, no Querida Combine, tem resenha aqui no canal pra ele, vocês podem procurar. A gente tem uma personagem que trabalha numa Combine, que é uma espécie de lojinha de conveniência lá, e meio que a vida dela é o trabalho e ela tem que fazer tudo certinho porque aquilo é a vida dela. O Querida Combine, ele também é em primeira pessoa, só que ele é muito focado nessa mesma personagem, então a gente acaba entrando num fluxo de consciência dela muito maior. Aqui no Quinquilharias Nakano, quando eu falo que a gente sai de um ponto de partida parecido, é porque a gente também tem uma pequena lojinha que é de onde saem todas as histórias, mas aqui, apesar da gente ter novamente uma protagonista que narra em primeira pessoa, a história já se divide e é focada, eu diria, em 4 personagens. 3 deles um pouco mais principais e uma quarta que, apesar de ter entrado como coadjuvante, ganhou meu coração. Aqui, então, a gente vai acompanhar pela voz da Hitomi a história dela, do Sr. Nakano, do Takeo e da Masayo. A Hitomi, ela trabalha na loja Quinquilharias Nakano, que pelo nome já dá pra entender é do Sr. Nakano, então ele é o patrão, e ali também trabalha o Takeo. É uma loja de quinquilharias, ele não deixa de jeito nenhum falar que é uma loja de antiguidade, mas pelo que eu entendi, é uma espécie de brechózinho que tem desde roupas a artigos e porta-retratos, e, enfim, uma porção de coisas. São quinquilharias, como ele mesmo gosta de definir. E aí, dentro desse microcosmo, dessa lojinha, a gente vai conhecendo um pouco dessas pessoas. E aí, isso que eu acho interessante, que ela e a Sayaka, no Querida Combine, conseguiram meio que mostrar a mesma coisa. Apesar de ter linhas um pouco diferentes, né? Da dificuldade da sociedade japonesa atual de viver e de se relacionar e de se desprender das coisas, dos costumes e da rotina. É muito doido porque a gente tá ali dentro da lojinha e passando, né, por momentos como esse em que ela começa o livro que eu li aqui. Então ela fala, vejamos então,
ele sempre usa essa expressão. E ela começa ali no pequenininho, mostrando o dia a dia deles, o que eles estão acostumados a fazer, o que eles estão acostumados a falar. E eu acho muito interessante que ela já começa dizendo que ele tá acostumado a falar isso, porque a gente vai percebendo quantos personagens são acostumados a fazer coisas e tem ali as suas próprias maniazinhas, que parece que ficam gigantes dentro de um contexto tão pequeno. E é claro, todas as pessoas em todo lugar do mundo têm manias e seguem suas rotinas, mas eu acho que colocando uma lupa sobre esses dois livros japoneses que eu li, né, e lembrei também de uma outra leitura que eu fiz, que foi o Modern Romance, do Aziz Ansari, que é um livro que fala sobre... Ele fez, acho que um estudo sobre relações amorosas e sexuais ao redor do mundo, né? Mas já tem aí alguns anos que eu li. Mas eu lembro que me marcou a parte em que ele fala que os jovens japoneses estão muito desinteressados do sexo e das relações amorosas de casal. E esse livro me fez lembrar de tudo isso, porque eles são tão envoltos na vida deles mesmos, nessas coisinhas que eles fazem no cotidiano, tipo manter a loja em funcionamento, atender os clientes, que eles meio que se desconectam de diferentes formas. Então a gente tem o Sr. Nakano, que meio que emenda um casamento no outro. E a gente tem um corte curto de tempo, tá, no livro, mas a gente vai ouvindo conversas sobre o passado deles e a gente vai entendendo um pouco mais. A gente tem, né, então o Sr. Nakano que emenda um romance no outro e parece que nunca se conecta com ninguém, ao mesmo tempo que a gente tem a Hitomi e o Takeo, que por vezes tentam se conectar e não conseguem. E é uma falta de conexão que grita o tempo inteiro, à medida que a gente vê pessoas que estão muito focadinhas ali em levar a vida um dia após do outro e por vezes talvez tentar não sentir, mas ao mesmo tempo se disponibilizar a sentir e se incomodar com a dor que isso traz. É muito doido, né? E eu gostei muito desse livro, assim, ele é bem um livro que te tira da zona de conforto e foi incrível poder realmente lê-lo e participar da discussão do Clube de Leitura Nômade. E eu até separei alguns trechos aqui, porque é impressionante como a autora consegue orquestrar uma literatura muito sólida através da simplicidade. Então, ela é muito simples, a literatura é muito simples. Parece que você tá lendo uma banalidade, assim, como ela começa o livro desse jeito, né? E eles ali naquele cotidianinho, cada capítulo é basicamente o nome de algum produto que eles vendem na loja ou de algum cliente. Então, por exemplo, peso de papel, a espátula, máquina de costura, o vestido. E é por meio de, né, alguns clientes que entram, alguns produtos que saem ou que chegam, que eles vão construindo essas histórias. E parece tudo muito banal, muito simples. Até que você leva umas porradas, assim, inesperadas, umas filosofias muito doidas. A primeira tag que eu botei aqui, pra mim foi muito forte, é de um momento em que o Takeo faz um desenho e aí que ele chama de Maia desnuda, e a Hitomi percebe que tem a ver com ela esse desenho, né, mas ela não se lembra de ter estado nua com ele, e aí ela diz pra ele: naquele dia eu não estava nua, estava. Você me despiu sem que eu me desse conta. Eu achei isso tão forte, porque, imagina, alguém te desenhar nua sem te ver nua. É uma coisa muito, muito forte, é poética, ao mesmo tempo, quem sabe, invasiva. Eu sei que, assim, pode parecer bobeira pra vocês, mas no meio a toda aquela literatura simples que eu tava lendo, me esbarrar com frases como essa, que me faziam filosofar e refletir, era incrível. Tem um outro trecho aqui, muito maravilhoso também, que é de uma conversa que a Hitomi tá tendo com a Masayo, que é a irmã do Sr. Nakano. E aí ela tá falando, né, sobre os outros, sobre julgar os outros, ou sobre julgar você mesmo. E a Masayo fala pra ela: o que eu quero dizer é o seguinte, pode acontecer de a pessoa que censuramos estar morta. Quando jovem eu imaginava que as pessoas não morriam, mas com a idade atual vejo que as pessoas acabam morrendo com facilidade e rápido, em acidentes, por doenças, suicidando-se, assassinadas, de morte natural, mais do que quando eu era jovem. Sinto agora que as pessoas morrem com extrema facilidade. Então ela começa meio que falando que ela já perdeu essa pira de falar mal dos outros, porque às vezes ela tá falando mal de alguém, essa pessoa já até morreu, e ela tá ali presa naquilo, ao mesmo tempo que ela faz essa super filosofia do: cara, o tempo vai passando e a gente vai vivendo e as pessoas morrem mais. Isso não é doido? E, enfim, ela faz essas coisas. Por último, vou ler só mais um, prometo. Que é sobre isso que eu falei, sobre eles não quererem sentir, e quando eles se permitem sentir, é demais pra eles. Então ela coloca aqui: ao imaginar que até o final dos meus dias eu viveria angustiada, com medo e aturdida, senti-me deprimida a ponto de ter vontade de me deitar no chão no mesmo instante e dormir profundamente. E eu, como uma boa ansiosa diagnosticada, já senti isso inúmeras vezes na minha vida, né? É quando a gente tá naquela ansiedade sentindo aqui, eu penso assim: meu Deus, se todos os meus dias pro resto da minha vida serão assim, eu só queria dormir e não acordar. Mas pra ela,
Isso é muito forte nesse momento específico, porque ela praticamente acabou de abrir os olhos e se permitir sentir coisas e testar a vida. E, enfim, acho que já deu pra perceber o quanto eu fui marcada com esse livro, de certa forma tão simples, e isso me deu ainda mais vontade de conhecer outras obras de escritores japoneses pra entrar mais nessa vivência, sentir como outros autores nos mostram essa sociedade que eu achei muito parecida pelos olhos da Sayaka e agora da Hiromi. A personagem é Hitomi, a autora é Hiromi, isso sempre faz uma confusão na minha cabeça. Mas é isso, não sei se vocês já tinham ouvido falar desse livro, se vocês ouviram falar dele pela primeira vez, ou já conheciam, ou até já leram, comentem aqui embaixo, que essa troca de ideias é a parte mais legal de todas. E não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!